Bom dia. Hoje eu vou falar sobre um assunto bastante controverso, que é sobre o capítulo 1, o versículo 1 do Evangelho de João, onde muitos interpretam Jesus Cristo sendo o próprio Deus. Porque o verbo, no caso, o verbo em questão, na palavra grega era logos. E logos quer dizer Deus, princípio das coisas. Então veremos como está escrito. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Em algumas versões da Bíblia vem escrito era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Mas vamos ater na questão do verbo. E na maioria das traduções vem escrito o verbo era Deus. Então, daí a interpretação de muitas pessoas, muitos líderes religiosos, estudiosos, que dizem que o verbo está dizendo aqui que o verbo era Deus. Neste caso, então, o verbo era o próprio Deus, o Criador de todas as coisas. Mas existe um detalhe, né? Um detalhe grosseiro aí, eu não vou falar um pequeno detalhe, não. O detalhe é que esse verbo era Deus, uma divindade, né? Mas o verbo estava com outro Deus. Quem era esse outro Deus, né? Se nós formos lermos a Bíblia toda, eu não vou citar todos os versículos, né? Mas em Lucas, o capítulo 1 diz que o verbo, no caso, é Jesus Cristo. E Jesus Cristo é filho do Altíssimo. Então é claro que esse outro Deus, que Jesus Cristo estava no princípio, era o Pai dele. Era um Deus Pai. Era o Deus Todo-Poderoso. Era um Deus que estava acima de Jesus Cristo. Então nesse capítulo 1, versículo 1 de João, nós vemos duas divindades, dois deuses, né? Que é o Deus que é Pai e Jesus Cristo que é o Filho de Deus. E por isso ele é chamado na Bíblia de Deus. E não chama ele de Deus Todo-Poderoso, chama ele de Deus. Por que Deus? Porque ele é um Filho de Deus. E Filho de Deus é outro Deus. Mas os nossos amigos unicistas e os trinitaristas querem usar esse texto para provar a doutrina da Trindade e também vêm os que saem em defesa do unicismo dizendo que Jesus Cristo e Deus são as mesmas pessoas. Mas isso não é verdade, porque eles esquecem. Aqui João não está querendo pregar uma trindade e nem unicismo. João apenas estava explicando para os gregos a origem de Jesus Cristo, a origem do verbo, de onde o verbo veio, como surgiu o verbo. Então, simplesmente João, para iniciar o assunto sobre Jesus Cristo, ele fala assim, Jesus Cristo estava lá no princípio com Deus. Princípio de quê? O princípio de toda a criação, como diz Colossenses capítulo 1, versículo 15, Jesus Cristo é o primogênito de toda a criação, o primeiro a ser criado diretamente por Deus. E por intermédio de Jesus Cristo veio existir todas as outras coisas. Isso é o que o contexto do capítulo 1 de João fala. No versículo 18 de João lá, que é a conclusão do assunto, já vai falar que Jesus Cristo, que ninguém jamais viu a Deus. Então, é esse Deus Todo-Poderoso, ninguém jamais viu a Deus. Mas e quanto a Jesus Cristo, que também é Deus? As pessoas viram ou não viram Jesus Cristo? É claro que viram Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o Deus unigênito. Em algumas versões, vem escrito o Filho unigênito do Pai, que está no seio do Pai e que o tem explicado. Jesus Cristo explicava e vivia de forma tão clara as qualidades de Deus, que ele poderia ser chamado de Deus
E da maneira que ele vivia e que ele falava, ele explicava claramente, sem nenhuma dúvida, que ele tinha um Deus superior ao outro. Ah, mas como assim Deus? Jesus Cristo era Deus e tinha um Deus superior ao outro? Sim, se você ler Apocalipse, capítulo 13, o versículo 12, Jesus Cristo fala 4 vezes que ele tem um Deus sobre ele. E Jesus Cristo deixou bem claro que tinha que adorar o Pai dele, que tinha que orar para o Pai dele. Então quem é este outro Deus que Jesus Cristo estava? No capítulo 1, versículo 1 de João, é o próprio Pai dele. E se existe um pai, existe o filho. E se existe o filho, entre o filho e o pai, existe um tempo. Notaram? Para existir o filho não estava no mesmo tempo do pai, não existiu no mesmo tempo do pai. É lógico, um raciocínio lógico, que todo filho nasce depois da existência do pai. Né? Então existe um tempo entre Jesus Cristo e Deus, que era o pai dele. O Deus Pai e o Deus Filho. Porque se nós dissermos que Jesus Cristo vem da eternidade, que coexistiu no mesmo tempo de Deus, que é o Pai dele, então ele não tinha um pai, ele tinha um irmão gêmeo. Entenderam a contradição dos trinitaristas? E esse texto é exatamente, ele não prova uma trindade e nem prova um unicismo. Pelo contrário, ele vai totalmente adverso, ao contrário da doutrina da trindade. Porque nesse texto você só encontra 2 divindades. Só aí já ia contra a doutrina da trindade, porque na doutrina da trindade não tem 2 divindades. Existem 3 pessoas com a mesma divindade, numa só divindade, com a mesma essência e com a mesma natureza. Essa é a doutrina da trindade dos evangélicos. E a doutrina do unicismo é Jesus Cristo sendo o próprio Deus. Entendeu? Então, a esse texto, João não quis de forma alguma provar. João não tinha nenhum conceito de trindade aqui. Nenhum dos apóstolos tinha conceito de trindade. Então, João só estava explicando a origem de Jesus Cristo. E a origem de Jesus Cristo é essa, que no princípio, antes de Deus criar mais nenhuma coisa, ele criou Jesus Cristo. Jesus Cristo ficou muitos e muitos anos junto com Deus e depois passou a criar as outras coisas. Por intermédio dele. Por intermédio dele quem? De Jesus Cristo. Deus criou todas as outras coisas. Criou para Jesus Cristo. Criou e deu para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o herdeiro de todas as coisas de Deus. Você pode ser chamado de Deus na Bíblia. Mas ele é um Deus subordinado. Ele tem um Deus, ele tem outro Deus sobre ele. Isso ele deixou bem claro, que ele era menor do que o Pai. Em muitos textos da Bíblia. Então, o que nós podemos concluir? Jesus Cristo é um Deus, mas ele não é o Deus Pai, ele não é o Deus Todo-Poderoso. Ele é um Deus poderoso. Sim, ele é um Deus poderoso. Mas de forma alguma existe essa doutrina da Trindade no capítulo 1, porque só tem 2 pessoas, ou seja, 2 divindades. Então falta uma terceira divindade para formar a Trindade. E também prova que Jesus Cristo não era o próprio Deus. Jesus Cristo é um Deus porque ele é filho de Deus, mas ele tem um Deus sobre ele. Isso é Apocalipse 3,12, como eu já citei, prova. É isso que eu queria dizer para vocês. Muito obrigado e tenham um bom dia.